Olá, tudo bem? Sinta-se muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso canal que trata de saúde mental, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento pessoal. Meu nome é Domingos Sávio. A importância da empatia. Desde já, o que é empatia? Empatia consiste, sobretudo, em se colocar no lugar do outro. Mas se colocar no lugar do outro, dentro de que contexto? De compreender esse outro, de entender esse outro, de sentir esse outro no contexto, de perceber que o outro tem suas questões, tem suas particularidades, tem o seu estado emocional, tem o seu estado mental e que é único. Que o ser humano, a empatia é um exercício tão nobre, é de uma potencialidade muito grande e pode-se dizer que é artigo de luxo hoje, porque geralmente as pessoas não são empáticas, cada um está só pensando, né, no seu umbigo, olhando só para si. Mas a empatia é uma potencialidade tão grande que existe em cada um de nós, que faz com que olhemos o outro dentro de um contexto único, singular, particularizado, individualizado. Isso é muito importante. Empatia não consiste em você sentir o que o outro sente, porque quem sente é o outro. Mas você entender essa dor, você ser sensível a essa dor, você ter a compaixão dessa dor. Isso é muito importante. Em que contexto? Por que isso? É para você se alinhar a essa pessoa e ficar dentro do mesmo padrão mental, dentro da mesma carga vibratória, dessa dor, desse sofrimento, desse contexto? Não. É sobretudo para eu compreender, para entender esse outro, para ofertar a minha assistência, para contribuir com o meu melhor. Porque esse outro até então, em uma situação a qual ele esteja vulnerabilizado, eu dentro do processo da compreensão da empatia, do exercício dessa empatia, porque tenho e a exerço em mim, eu estou fortalecido de tal forma para assistir esse outro, para auxiliar esse outro no seu processo de recuperação, no seu processo de acolhimento e, sobretudo, de tirar o grande aprendizado da situação a qual está vivenciando. Empatia é, segundo a perspectiva da ACP, abordagem centrada na pessoa, a qual tem um dos seus principais, criadores, idealizadores, Carl Rogers, que é dentro da psicologia humanista. Ele coloca a empatia como esse atributo de você compreender o outro. De você compreender o outro, e até porque o processo da ACP, que ele dizia, não é bem um conjunto de técnicas, mas um processo relacional, a qual eu preciso aceitar incondicionalmente esse outro e ser empático, nesse sentido de compreender esse outro, essa exclusividade, essa particularidade, essa singularidade que existe no outro, para oferecer o de melhor que existe em mim para esse outro. Para o processo de autodescoberta dele, para o processo de crescimento dele. Empatia é algo fundamental e é essencial dentro das relações interpessoais. Na inteligência emocional, a empatia faz parte do aspecto interpessoal. É o primeiro. Depois do intrapessoal, que tem a autopercepção, o autocontrole e a automotivação, a pessoa, uma vez capacitada dentro desses três aspectos,
ela está preparada dentro do processo de autoconhecimento do intrapessoal e se capacita para o exercício da empatia. Porque vale salientar que só conseguiremos ser empáticos se a gente se aceita, se a gente se acolhe, se a gente se considera. Se a gente não faz esse exercício do auto-amor, do autocuidado consigo, como é que a gente vai ter essa condição de fazer isso para o outro? Por isso que a empatia também é um convite para nós refletirmos a nossa condição humana, refletirmos a nossa conduta, a nossa sensibilidade, ou a nossa inflexibilidade, ou a nossa insensibilidade. Isso é muito importante, o exercício da empatia. Pois todos nós gostaríamos que o outro exercesse essa empatia para conosco. Me lembra agora a fala de Jesus: faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse a você. Isso é um exercício e um convite de uma forma maestral do Mestre Jesus ao exercício da empatia, que consiste em compreender esse outro. E para isso eu preciso me compreender. Para que esse exercício da empatia se reverbere nas minhas relações interpessoais. Porque o outro, sobretudo em épocas atuais, muito carente, que vivencia muita dor, muito sofrimento, requer nas suas relações interpessoais a empatia do outro. Isso é muito importante, o exercício da empatia. É um atributo nobre, muito nobre, que todos nós devemos compreender e, sobretudo, exercitar. Sobretudo, a partir dessa empatia para conosco mesmo. Porque uma vez a fazendo, a gente se torna capacitado de ser empático com o outro, dentro dessa perspectiva de compreender, entender e oferecer um auxílio para o crescimento do outro, que é a nossa extensão. O outro, que na verdade não existe o outro, só existe nós mesmos na nossa perspectiva, porque o outro é o nosso espelho. Quando eu deixo de exercer a empatia com o outro, eu já venho fazendo isso comigo mesmo. Então que nós reflitamos muito sobre esse atributo nobríssimo que existe em cada um de nós, chamado empatia. Se esse conteúdo fez sentido para você, agregou de alguma forma valor na sua vida, dá um like aqui pra gente, se inscreve no nosso canal e desde já muito obrigado a você.